o link para todo mundo da empresa entrar, manda o link aí para a galera entrar, manda o link manda o link, manda o link lá no grupo, manda o link nos grupos que tem aí, bora. O pico da live acontece geralmente daqui uns 10, 15 minutos, mas é muito top se o Matuta a gente já começar conteúdo e a gente tiver com o máximo de audiência possível. E eu não vou enrolar. Matuta, a partir de agora, meu querido, o palco é todo seu. Bora, então, que massa. Vocês devem estar me escutando bem, né? Acho que sim. Se escutando bem, querido. Ah, então maravilha. Então, bora. Pessoal, hoje o Max pediu para que eu trouxesse um conteúdo para vocês sobre como que a gente está conseguindo ter uma taxa de qualificação de leads em formulários de aplicação acima de 80%. Mesmo tendo um custo por lead um pouco mais caro, está valendo muito a pena. E aí, cara, eu fiquei pensando nesse conteúdo, já tinha feito algumas vezes, né, algumas aulas sobre esse conteúdo específico, e a gente consegue ter uma taxa de qualificação muito boa com certa previsibilidade aqui. Eu vou passar hoje essa metodologia, esse passo a passo aí para vocês. Então, não sei quanto que você tem hoje de taxa média de qualificação dentro dos funis aí que vocês rodam, mas só para fazer uma pesquisa rápida e entender, quem aqui vende serviço ou produto de alto valor via reunião de vendas? Quem que vende serviço? Tem alguém que não vende, melhor, né? Serviço ou produto de alto valor via reunião de vendas? Se sim, coloca no chat para mim aí, para eu saber se tem um público mais diverso. Nossa, olha quem tá aí, ser Lucas Félix, seja bem-vindo. Bom demais. Não tem ninguém que não vende serviço aqui. Eu acho que é todo mundo é todo mundo que vende serviço aqui, man. Não, bom demais. Então, tá tudo certo. A gente tá em casa, então. Então, o conteúdo foi feito para vocês. Porque o que acontece? Esse funil de aplicação que é o que a gente usa aqui como um dos majoritários para geração de demanda qualificada para que o time comercial consiga converter, é o ponto central do que eu vou falar aqui hoje para vocês. Para quem não me conhece, vou fazer aquela breve apresentação que aprendi com o MP, que o emissor muda a mensagem, né? Depois perguntei para o Max aí quem que é o MP, para vocês conhecerem, tá bom? Ó, marca de faturamento de 10 milhões no primeiro ano, 15 dias, a gente bateu, 30 milhões no segundo ano, 100 milhões com 25 de caixa em 2026, participação no resort com propriedades de 50 milhões de VGV, tem mais de 600 negócios acelerados pelos nossos processos. Eu sou muito nerd, cada dia é mais bonito. A cada apresentação que eu faço, eu fico 1,25% mais bonito. Então, no último ano, eu fiz mais de 100 apresentações, fiquei mais de 100% mais bonito. Quem me conhece há mais de um ano vai concordar comigo, cara. Já assistiu já algum podcast meu de um ano atrás, você sabe que, pô, melhorei muito a lataria, né? Então, o Ricovírus picou e a gente tá. Obrigado, William. Agradeço demais, viu? Por ter falado aí uma grande verdade no chat. Valeu demais. Eu fui conselheiro de marqueteiros de 10 a 100 milhões de reais. Cara, múltiplos 8 dígitos, rodava nichos inexplorados e conseguia fazer muita grana com nichos muito estranhos. Hoje eu sou sócio de empresas na área de saúde e de marketing com SaaS próprio. Tem um SaaS que agora está um pouquinho parado, mas era um SaaS que ele fazia análise de exame de sangue na área da saúde e chegou a escalar bastante em 2023, esse SaaS. Tecnologia, infoprodutos, mentorias, consultorias, principalmente serviço. E o que eu mais gosto de falar é metodologia de criação de ofertas e funis. Então, hoje a gente vai falar sobre como melhorar e chegar a 80% na taxa de qualificação média dos funis de aplicação, especificamente falando que são os funis que você capta um lead um pouco mais caro, mas você tem também uma qualificação muito alta. Maravilha? Eu vou seguir aqui nessa apresentação, que é uma apresentação muito boa. Fiz no Mastermind essa apresentação e depois a gente vai lá para o Docs para eu passar para vocês o conteúdo que eu preparei exclusivamente para vocês aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa é que todo o sistema que a gente utiliza para conseguir fazer captação e conversão dos leads para gerar esse tipo de resultado que eu mostrei para vocês é feito por meio dessa imagem aqui. Não sei se vocês já viram essa imagem, se já viram em algum lugar, saibam que nós fomos os criadores dessa parada. Depois tiveram pessoas que copiaram a gente, né? Geralmente é cliente que faz, alguns que até pedem permissão para conseguir usar um modelo semelhante, já outros estilos de negócio, né? Mas começa com geração de conteúdo de distribuição e tráfego frio, que vai para algum tipo de funil.
para depois ir para vendas, vendas e vender algum tipo de produto ou serviço. E depois tem a parte de geração de resultado, CS, cliente, embaixador, indicação e revenda. Então, quando começa, geralmente a gente recomenda que a pessoa comece com um funil de aplicação social selling. A gente vai falar sobre isso. Eu vou passar um pouquinho aqui, porque tem algumas coisas um pouco mais básicas, mas isso aqui também é importante falar antes da gente conseguir chegar aos 80% de qualificação. Que é o seguinte: hoje, existem 3 tipos de funis que você pode rodar na tua empresa, tá? Então, eu falo tipo de funis, eu não estou falando sobre fontes geradoras de demanda. Acho que é legal diferenciar isso daí para vocês, para a gente. Eu acho que é a sua internet aí, ô Renato. É a nossa internet que caiu aqui, né? Do Matuto, não. Oh, Não, pior que nem foi internet. Aconteceu alguma coisa que o Chrome fechou com tudo. Falei, caraca, que loucura. Mas bora lá. bora. Foi a tua beleza que carregou demais aí, pô, aí parada travou. Pessoal, com essas brincadeiras assim, eu vou acabar voltando, viu? Vocês tomem cuidado. Vamos lá. Ó, vamos lá. Deixa eu. Então, é legal fundamentar os princípios para a gente conseguir seguir e a gente conseguir falar tudo na mesma linha, né? Todo mundo, quando capta algum tipo de lead, capta por 4 fontes geradoras de demanda ou ela capta por meio de parceiros, tá? Tem um livro chamado 100 Million Leads, que é do Hormozi, acho que vocês já devem conhecer, se não conhecem, recomendo, que ele fala sobre uma ferramenta, né, que ele conheceu lá com o Jason Fledling, que é um outro marketeiro americano, que também está no livro do Sell Like Crazy, do Sabri Sabai, que é o que ele chama de Core 4. O que é o Core 4? Core 4 são as 4 fontes geradoras de demanda, não são funis de vendas, são fontes geradoras de demanda. Quais são elas? A primeira delas é mídia paga. Então, quando eu pago para conseguir aparecer para mais pessoas. Exemplo, aparecer no outdoor. Exemplo, aparecer num panfleto. Exemplo, aparecer num tráfego. Cara, eu tô fazendo tráfego na Meta, no Google, no Kawaii, no TikTok, qualquer outro lugar. Eu tô comprando mídia paga, que é quando eu tenho uma escala e eu consigo ter, dentro dessa escala de compra de mídia paga, também uma certa previsibilidade, né? Existe uma certa previsibilidade de quantas pessoas eu vou conseguir alcançar, de quantas pessoas eu vou conseguir chegar com a minha marca. O segundo é o conteúdo. Então, quando eu produzo conteúdo, eu também consigo ter escala, e a depender de como eu produzo esse conteúdo, eu também consigo ter uma certa previsibilidade. Tem outros dois que são escalonáveis. O que quer dizer que é escalonável? Eu consigo escalar, só que com o uso de pessoas. O primeiro deles é o warm outreach. O que é o warm outreach? O pessoal aqui no Brasil chama de um nome em inglês também, que é o social selling. Social selling é a prospecção inbound, é quando eu entro em contato com as pessoas que me seguem ou de alguma forma já interagiram com o meu conteúdo, na minha lista quente. Eu entro em contato com as pessoas que de alguma forma já estão na minha base. Então eu tenho escalonamento. Eu também consigo ter uma espécie de previsibilidade. Todos eles geram, na verdade, previsibilidade, né? O quarto, ele é quando você tem o cold outreach. Cold outreach. O que é o cold outreach? É a prospecção outbound. Prospecção outbound também é um jogo de números. É a mesma coisa, né? Você tem ali a certa previsibilidade. Outbound. O pessoal também chama de hunter, né? Tem vários nomes, é a mesma coisa. Beleza. Então eu consigo fazer mídia Mano, paga tu não para tá geração. compartilhando a tela, tá? Não sei se tu tá. Ih, caralho. Tá bom. Aqui, ó. Core 4. Então, mídia paga, Aí. conteúdo, warm outreach, que é o social selling, e o cold outreach, que é a prospecção outbound, que é o que o pessoal chama de hunter também. Maravilha. Esses dois aqui são escaláveis, esses dois são escalonáveis. Warm outreach e conteúdo para pessoas que já te conhecem. Mídia paga, cold outreach funciona muito bem para quem não te conhece também, né? Mídia paga também funciona para quem já te conhece. Depois desses 4 fontes geradores de demanda, eu tenho os funis. Então, eu posso usar, por exemplo, como eu estou fazendo hoje. Hoje eu estou fazendo um webinário com social selling somente. Então, eu uso somente o social selling para levar as pessoas para um webinário, que é um funil que eu tenho, tá? Eu posso usar a compra de mídia para levar para um webinário. Eu posso usar cold outreach, chamar as pessoas via cold mail, via cold call para um webinário. E eu posso também usar conteúdo para chamar as pessoas para um webinário.
Então, essas 4 são fontes geradoras de demanda. Elas não são funis de vendas, que são as coisas que eu posso utilizar, os caminhos pelos quais o meu lead vai passar para que ele consiga chegar e comprar alguma coisa minha. Tem os lead getters também, que eu não vou aprofundar, mas tem os 4. Um que a G4 usa muito, né? Que é agências. O segundo são embaixadores/clientes. Embaixadores/clientes. Eu tenho os afiliados, que é muito bom também, né? Uma forma de você conseguir gerar demanda. E o último é os empregados, employees, empregados. Eu falo tanto disso aqui para o meu time que eu até já decorei esse negócio. Então, você pode ter fontes geradoras de demanda por você, por meio do Core4, ou então você pode ter os lead getters, que são parceiros que conseguem, de alguma forma, gerar lead para você. O funil pode ser o mesmo, a fonte geradora de demanda pode ser outra. Por exemplo, eu fiz um evento presencial, cerca de 40% das pessoas vieram de tráfego pago, compra de mídia. Cerca de 20% das pessoas, né, vieram de social selling. Né? E 10% veio de embaixador cliente, e teve, acho que 5% veio de cold outreach, e o restante foi de compra de mídia, conteúdo, o restante foi de conteúdo, que veio aí a galera. Eu tive 20, para relembrar os números, né? Foram 26%, na verdade, de compra de mídia, 20% de embaixadores, 5% de outbound, mas todos eles levam para o mesmo funil. E essa é a lógica do que eu quero passar para vocês, porque talvez eu não lembre de todos os números aqui, para conseguir chegar aos 100%. Teve também indicação, que é cliente, né? Embaixador cliente. Afiliado é o cara que recebia uma porcentagem sobre a venda que eu realizaria durante o evento ali. Bom, isso é importante você saber. Então, beleza. Então, hoje a gente vai falar sobre o funil de aplicação especificamente falando, mas existem outros funis também que eu posso usar, por exemplo, de evento presencial ou então de webinário para conseguir fazer venda de serviço. E é maravilhoso. Tem um cliente que é uma agência que usa só webinário, por exemplo, para venda de serviço. Para conseguir ter 80% de qualificação, existem alguns passos que são essenciais. Deixa eu abrir aqui, porque eu escrevi todos eles antes da gente conseguir entrar aqui na reunião. Até aqui tá ok, galera? Acho que tá ok, né? Conteúdo bem simples. Ok. De boa. Até aqui é tudo ok para mim. Boa. Então tá tudo certo, então. Deixa eu... Caraca, como é que eu faço? Vamos lá. Então, eu escrevi um textinho aqui, vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. Como que a gente está conseguindo captar 30% de leads qualificados, faturando acima de 30 mil reais e ainda atraindo uma galera acima de 300 mil por mês no nosso funil de aplicação? Ah, a última coisa que faltou, que foi o que travou quando eu estava mostrando. Nos slides lá, que é fundamento também para a gente conseguir seguir. Existem vários níveis de densidade de funil. Existem 3 tipos de funis que eu comentei, né? Os 3 tipos de funis que eu comentei é o de maior densidade, quando leva a pessoa para uma reunião de vendas para conseguir fechar. O de média densidade, quando leva a pessoa para algum tipo de reunião para que ela consiga comprar de mim. Ou o de baixa densidade. Então, você olha para esse slide que vai ficar melhor. Quanto maior a densidade do meu funil, ou seja, maior proximidade que eu tenho com o meu lead, mais lucro eu consigo ter com aquele lead. E quanto menor a densidade, mais eu consigo escalar aquele funil. Por exemplo, eu tenho um funil de isca gratuita aqui, e, cara, minha taxa de agendamento é tipo 3,8%, mas eu pago tipo R$ 15 no meu lead. Enquanto meu funil de aplicação, eu estou pagando feliz R$ 180 no meu lead, porque eu tenho uma taxa de agendamento média de 20% a 25%. O meu custo por reunião, às vezes, é menor no meu funil de aplicação, apesar do volume de leads, do que no meu funil de escala, que é meu funil de isca gratuita. Eu faço também webinários, eu faço outros funis aqui para conseguir vender serviço, mas é importante vocês terem essa ideia, né, de que existem diversos níveis de densidade de funil, que você pode usar todos, de focar muito nos funis de maior densidade aqui, para conseguir ter uma taxa de qualificação boa, mas muito do que eu vou falar aqui também pode ser utilizado para conseguir melhorar a taxa média de qualificação de todos os outros funis. Eu vou parar de compartilhar aqui, deixa eu abrir meu dash, para mostrar para vocês uma coisa bem legal, prova, né? Proof of Promise. Prova antes da promessa.
da minha taxa média de qualificação dos meus leads. Ó, nos últimos 7 dias, por exemplo, deixa eu colocar. Eita, dashboard de tráfego, deixa eu compartilhar. Olha que legal. Eu estou pagando até R$ 248 no lead, eu estou com uma taxa média de qualificação de 36,97%, que hoje provavelmente deve... Ah, não, hoje está 100% de qualificação. Eu baixei um pouquinho que eu estou investindo hoje, especificamente falando, estou investindo mais em playbook para conseguir fazer um empilhamento melhor, para fazer alguns testes aqui que a gente está fazendo. Mas está com 100% de qualificação. Todos os leads que eu captei hoje faturam mais de R$ 50 mil por mês. E 35% dos leads que eu captei hoje faturam mais de 300 mil. Ele retira aqui testes, ele retira todas as outras coisas também, tá? Só para vocês saberem. Então, hoje eu captei um volume pequeno de leads, foram 4 leads, só que todos eles vieram qualificados. Hoje eu vou captar mais ou menos uns 10 leads no total no fundo de aplicação, só que o Playbook está atorando. Deixa eu pegar aqui, ó. Playbook hoje já foram 37 a 25, nos últimos 7 dias, 409 a 20. 43% de taxa de qualificação, que também não é ruim, né? É muito bom também. Então, eu consigo ter ali uma taxa média de qualificação legal e o custo por lead qualificado aqui é muito mais barato também, né? R$ 48,43. Eu tenho na aplicação é 322,31. Só que minha taxa média de agendamento desse funil é muito menor que do outro e é por isso que eu prefiro, às vezes, ter um investimento maior em um ou em outro, de acordo com o rosto que eu estou tendo. Tá? Então, para a gente continuar, eu fiz pelo Cloud. Eu visto mais em Meta hoje, tá? Perguntarei no chat. Vamos lá. Então, com relação ao fundo de aplicação e qualquer outro, primeira coisa, a gente usou a inteligência da Meta para conseguir filtrar para a gente. Então, na página de obrigados do nosso funil de aplicação, que eu vou mostrar para vocês aqui, compartilhar essa outra tela, apresentar outra coisa, nova guia, compartilhar. Eu tenho aqui, eu vou abrir até o pixel para vocês conseguirem ver. Só me confirma que vocês estão vendo minha tela, porque está tudo preto aqui. Estranho. Acho que agora vai. Estão vendo o pixel da Meta, né? Não. Agora tô vendo um Forms. É, mas ele não está compartilhando do jeito que eu gostaria. Janela, agora sim. Vocês devem estar vendo aí o pixel da Meta, o Meta Pixel Helper do lado direito, né? Legal. Agora Então, sim. tanto na Meta quanto no Google, eu crio um tipo de conversão em que a pessoa ela só ativa aqui o lead qualificado quando ela cadastra que ela é sócio-gerente e fatura acima de R$ 30 mil por mês. E o que isso faz? Com que a própria inteligência da Meta, ela consiga, cara, eu vou fazer um número qualquer aqui, só para conseguir mostrar para vocês, deixa eu colocar teste, só para ele tirar do dash, meu time comercial não abordar. Quero meu diagnóstico gratuito. Então, o pixel da Meta já foi ativado em lead qualificado FAP01. E aí a campanha da Meta tende a trazer um volume menor de leads em todas as campanhas, e o custo por lead acaba subindo um pouco, só que o custo e a taxa de qualificação média do lead ela sobe absurdamente. Eu tenho uma página de obrigado específica para quem é qualificado e para quem não é qualificado, tá? Então eu vou mudar aqui só para colocar um desqualificado. Vou colocar que eu sou gerente líder, 500 mil, para teste, quero meu diagnóstico. Vou entrar, ó. Ele manda a pessoa para um produto de R$ 597 por mês, que é uma área de membros para a pessoa conseguir ter acesso a toda essa parada aqui, se ela fatura menos de R$ 30 mil por mês. Se ela também preenche que ela é do varejo, ela também não cai naquela página. E nessa página específica, eu tenho o pixel de lead desqualificado, tá vendo? Então, quando eu quero captar, e aí eu também retiro essa pessoa das minhas campanhas, tá? Quando a pessoa entra em desqualificado, eu tento retirar ela das minhas campanhas, para que eu não mostre para essa pessoa que fatura pouco. Né? Não quero pobre na minha operação, é isso. Altamente cancelável. Maravilhoso. Mas é verdade, porque senão meu time comercial fica falando com um monte de gente que acaba não fechando com a gente, né? Então isso é ruim. Então, a primeira coisa é isso. A gente usa a inteligência artificial da Meta e vai aprendendo e começa a trazer cada vez mais esse perfil de pessoa. A desqualificação acaba acontecendo sozinha, antes de qualquer contato humano. Bem massa isso. Segundo, cara, a principal otimização que a gente fez, que fez com que a gente conseguisse ter uma taxa de qualificação muito alta, foi parar de fazer anúncio para todo mundo. Então, a gente parou de falar com benefício, por meio de benefício. Então, a gente parou de falar, cara, venda mais por meio da nossa metodologia da Full Sales. Começou a falar sobre os problemas que existiam na operação das pessoas que já tinham algum tipo de resultado. Então,
Quando eu falo sobre um problema específico de alguma pessoa, ela tende a interagir com aquele problema porque ela se identifica, e aquelas pessoas que não estão passando por aquele problema tendem a não clicar no anúncio. O anúncio que mais performa para mim, só para vocês conseguirem ter uma ideia, é o anúncio que eu falo sobre a questão de a pessoa depender de um vendedor estrela, que é uma das dores principais que a gente consegue resolver aqui na Fullsales por meio de processos comerciais. Então, o anúncio é mais ou menos, é um estático com a minha carinha falando assim, ó, se teu vendedor estrela pedir demissão amanhã, o que você vai fazer? Então, aperte no botão abaixo para conseguir ter um diagnóstico, para que a gente entenda melhor o teu processo comercial, para que você não dependa dele se ele pedir demissão. E aí, a gente tirou tudo de sessão estratégica, sessão gratuita, sessão de 30 minutos, essa parada toda, e começou a focar em mexer determinados parafusos na empresa das pessoas e resolver aqueles problemas específicos que a gente fala nos anúncios. Você vai medir também a taxa média de qualificação, porque eu também capto, eu coloco a conversão de lead também na página de obrigado dos dois, né? Mas tem o lead e lead qualificado. Você consegue criar uma coluna personalizada na meta para conseguir medir a taxa média de qualificação por criativo. Você vai perceber que os criativos que te trazem ali um custo por lead maior, mas traz um custo por lead qualificado menor, geralmente são aqueles em que você foca muito no problema que as pessoas estão falando, né? E eu percebi esse padrão muito forte aqui na Full e, cara, a gente agora tá rodando só anúncios falando de problema. No funil de aplicação, especificamente falando. No funil de playbook, onde eu quero ter um volume muito grande, eu não ligo de trazer um lead um pouco menos qualificado. Mesmo assim, a taxa de qualificação tá bem alta ali. Você viu que tá 65%, eu mostrei para vocês aqui. Então, ele tá ainda legal, só que eu prefiro ainda trazer um volume muito grande de pessoas, ter um custo por lead menor, para conseguir bater a meta de lead no final do mês. No funil de isso é gratuita. No funil de aplicação, eu quero só ter a nata da nata da nata, só a gente maneira, sócio, que fatura 300 mil reais por mês e acima para conseguir pagar à vista e eu conseguir ter muito caixa e bater minha meta. Beleza. Esse segundo ponto eu acho que é o mais importante, tá, gente? Pode não parecer tão importante assim, mas a comunicação, ela fez com que a gente conseguisse ter criativos que, apesar de não escalarem muito, trazem uma taxa de qualificação seguida, semana a semana, acima de 85%. Então, eu sei que aquele criativo, apesar de trazer um custo por lead mais caro, me traz uma pessoa que compra. Eu comecei também a fazer uma análise, ainda não saiu, né, a análise do ROAS por criativo. E a gente começou a ter uma taxa de ROAS muito maior desse tipo de criativo. Então, não é só o cara qualificado que vem, é o cara que compra, o cara que agenda, é o cara que, pô, ele dá um próximo passo. Então, é muito legal. Falem sobre problemas que somente o teu cliente ideal passa dentro das campanhas de vocês, vocês vão perceber que vai trazer um lead muito mais qualificado. Terceiro, a gente migrou as páginas para o Cloud Code. Cara, só de migrar as páginas para o Cloud Code, eu tive 10 pontos percentuais a mais do Connect Rate. Minha taxa média de conversão de página subiu também 10 pontos percentuais. Para vocês terem uma ideia, o MQL médio saiu de 460 para 210. Então, a gente conseguiu baixar muito o nosso custo somente fazendo essas otimizações. E uma coisa que a gente percebeu também é que é muito legal fazer, usar o Cloud Code para fazer, é ele fazer uma análise da UX e UI do meu site. Não é tão fidedigna quanto se fosse uma pessoa testando, né, um QA real, mas vale muito a pena, porque ele dá várias considerações, por exemplo, sobre stick button, que é aquele botão que fica preso na página e fica próximo sempre do botão. Deixa eu mostrar para vocês. Esse botãozinho aqui embaixo, tá vendo? Aplicar agora. Cara, isso aqui melhora muito a taxa média de conversão da página, porque tem algumas sessões que o botão está um pouco mais longe. Uma outra coisa também que eu comecei a fazer é analisar por meio de mapa de calor, mandar para a IA, para que ela faça uma análise e ajuste as sessões da minha página. Tem uma página que é de venda direta do desafio, vou até mostrar para vocês, que eu, cara, melhorei muito por mapa de calor. Eu percebi que essa sessão era a sessão que mais convertia, essa primeira era a que mais convertia, essa segunda era a que mais convertia, estava lá embaixo. O que eu fiz? Eu peguei a sessão que mais convertia e coloquei aqui nessa primeira sessão. E a minha taxa média de conversão saiu de 0,33 para 9,8. Nem sei quantos por cento a mais é isso. O meu CPA caiu absurdamente. Consegui escalar muito a campanha de venda, porque eu fiz essa otimização usando o Cloud Code. Então, tem o stick button aqui embaixo. Cara, é surreal o quanto você usar a inteligência artificial para conseguir melhorar a tua taxa média de qualificação te faz ter um resultado absurdo. Fala aí, Marcos. Não, muito top, mano. Eu tô de cara aqui. No dia que tu me mostrou isso aí, porque eu te contei que, cara, eu já gastei milhares de reais para conseguir
assim, 2% de otimização, mudando do unbounce para o great pages e fazia todo aquele processo. E, cara, isso daí é muito top. O que é aquilo que tu mostrou ali do botão do lado? Tem um botão que acompanha? Eu não entendi essa da página ali. Quando eu falo de UX, experiência e interface de usuário, uma das coisas que influencia muito na taxa média de conversão é a pessoa sempre ter botão na tela, para que ela dê o próximo passo. E quanto mais próximo do dedão é o botão, mais eu percebi que tem uma taxa média de conversão da página melhor. Então eu adicionei aqui o stick button em todas as minhas páginas, que é esse botão que fica preso na parte de baixo, sacou o que eu tô falando agora? Caraca, muito bom. Legal. E aí eu consegui melhorar bastante a taxa média de conversão. E outra coisa também é que eu usei o Clarity para conseguir fazer uma análise de mapa de calor da minha página em HTML, e eu percebi que as taxas de conversão eram muito altas. Na primeira sessão, que era a sessão que tinha isso daqui com o botão, e na seção que aparecia esse negócio aqui, que era tipo ancoragem, né? O que eu fiz? Eu peguei o Clarity, ou a seção que estava lá embaixo, e coloquei lá em cima da minha página, em conjunto. Essa página aqui, que é uma página pequena, tem até um botão aqui embaixo para a pessoa ver o restante da página, ela converteu, cara, milhares, tipo, dezenas de vezes mais do que a página que estava anterior, que tinha a mesma copy. Só de eu mudar a seção, ajustar esse tick button, adicionar aqui essa parada aqui em cima de urgência, né, para conseguir a pessoa dar o próximo passo, já melhorou consideravelmente a minha taxa média de conversão de página, o que fez com que o meu custo por lead ele caísse. E grande parte das sugestões que foram dadas foram feitas pelo Cloud Code. Então, o Cloud Code, cara, é maravilhoso. Codex também, pelo amor de Deus, estou pedindo agora, toda vez que eu faço uma página nova, fiz uma página recente, de fazer tem duas, né, que a gente fez recente, a dos super funcionários, que depois eu até vou falar sobre isso aqui com vocês em breve, que a gente fez, cara, tem também o stick button, tem toda a parada, o botão aparecendo na tela, e tem também uma outra página, que é o da mentoria de receita que a gente vai fazer, deixa eu mostrar para vocês, que ela entrou no ar hoje, olha que legal, o stick button tá aqui em cima, no celular ele fica abaixo, né, ali ó, quero aplicar, tá vendo? Fica o botão aqui, que vai ser a mentoria de receita. Então, ele faz a otimização das páginas para conseguir garantir que eu vou ter uma taxa média de conversão maior do que a média que eu geralmente tenho. Então, é muito massa essa otimização feita pelo próprio Cloud Code, tá bom? O quarto, a gente mudou a ordem das perguntas de aplicação. Tem um livro muito bom, se vocês gostam de ler, não sei se vocês gostam de ler, né, mas eu gosto bastante de ler, tem um livro chamado Método ESC, que é do Ryan Levesque, que é um livro antigo, eu acho, nem sei de qual ano que é. Deixa eu... esse aqui, ó, a capa dele é essa daqui, ESC. O método online contra-intuitivo para descobrir exatamente o que os consumidores querem comprar e criar uma massa de fãs raivosos e levar o seu negócio para o próximo nível. É uma metodologia que hoje em dia o pessoal de DR usa muito, né? Direct Response usa muito para conseguir ter uma taxa média de conversão muito alta em quiz. O método ESC, que é o do Ryan Levesque, ele fala sobre algumas coisas dentro do livro que ele percebeu que funcionava muito bem com perguntas de formulário. A primeira das coisas que ele percebeu é que as primeiras perguntas do formulário deveriam ser para conseguir deixar o que ele chama de as rodinhas do skate, né? As rodinhas do carro já rodando muito bem. Quando você coloca o óleo na rodinha, você fica com a rodinha do skate como que é, lubrificada, né? Ele fala sobre isso aí, eu não lembro nem como é que se fala isso em inglês, mas ele fala sobre você conseguir lubrificar as rodinhas do skate. E a primeira pergunta que você faz sempre em qualquer tipo de formulário de aplicação, nunca, ele, de acordo com o que ele fala, né, deveria ser de informações pessoais, que é exatamente o contrário do que todo mundo faz, né? Todo mundo fala o seguinte, não, você tem que pedir nome e telefone da pessoa para você não perder esses dados, porque são dados muito relevantes, você vai perder esses dados. O Ryan Levesque veio e falou, cara, o que importa, na verdade, é a pessoa engajar com o meu quiz, com o meu formulário, para que você consiga ter uma taxa média de completude. Testei isso com cliente de consultoria, cara, eu testei já com outras pessoas também. Eu já consegui ter uma resposta de 24% de resposta sair para 82% de resposta. Só para você conseguir ter uma ideia da taxa de conclusão do formulário. Então, se você for olhar meu formulário de aplicação, por exemplo, deixa eu entrar aqui no meu formulário de aplicação, meu folha de FAP. A primeira pergunta, ela nunca é de dados pessoais. É sempre uma pergunta de engajamento que a pessoa tem uma facilidade muito grande de resposta.
E aí meu custo por lead, ele acaba caindo porque a taxa média de conclusão de formulário aumenta bastante. Existe uma lógica, né, emocional por trás da conclusão do formulário, em que a pessoa ela começa a preencher o formulário e ela quer finalizar esse formulário para conseguir saber qual vai ser a resposta por trás das perguntas que você está tendo. Então, você consegue ter uma. Esse daqui, especificamente falando, ele não aumentou tanto a taxa, tá? Mas o do que eu fiz de consultoria lá para a galera do Green Card nos Estados Unidos, lá que eles vendiam um curso de inglês para as pessoas que tinham Green Card há algum tempo para conseguir fazer a prova de cidadania americana. Tinha lá 100 perguntas, cidadão. Eles conseguiram aumentar a taxa média de conclusão do formulário de 24% para 82%, fazendo só mudança nas ordens das perguntas. Esse aqui eu tive um crescimento legal também, quando eu mudei. Meu custo por lead saiu. Eu caiu R$ 50 meu custo por lead quando eu fiz essa mudança. Eu não sei em porcentagem, mais ou menos, mas não foi tanto. Tipo, a taxa média de conclusão, ela aumentou, sei lá, em 15%. Não, foi menos, foi tipo 10%. Eu não vou falar esse número porque eu não vou falar com certeza para vocês, mas ele melhorou. Então, se eu vou preencher, eu coloco isso também aqui em cima, eu coloquei meio que uma barra de progresso para que a pessoa sinta que ela tem uma gamificação no preenchimento do formulário, para perceber que também aumenta a taxa média de conclusão. Aí depois eu peço a receita. Então, para vocês saberem a ordem, são perguntas de engajamento. Depois perguntas de qualificação, que são perguntas para que eu consiga entender se a pessoa tem receita média para ser meu SQL, se ela tem meu modelo de negócio para conseguir ser meu MQL. E depois, só no último passo, eu peço dados pessoais. E aí a taxa média de conclusão aumentou bastante. Sempre aumenta, todo mundo que eu falo aumenta. Eu tenho até alguns depoimentos que eu recebi aqui de pessoas que conseguiram melhorar a taxa média de conclusão. Depois eu consigo pegar os prints aqui e mandar para vocês. Porque todo mundo que eu falo, aliás, se vocês colocarem em prática, depois eu quero saber também, me falem lá no direct, aumenta a taxa média de conclusão. Quinto, cara, a gente colocou VSL na página de entrada e na página de obrigado. O que eu percebi? Que somente trazer o lead qualificado não era suficiente para conseguir garantir que a pessoa compraria de mim um produto de alto valor. O produto principal que eu vendendo aqui na Full Sales, ele começa em R$ 75.000, né? Então, para vocês terem uma ideia, cara, eu preciso captar um lead muito bom para vender um produto de R$ 75.000 para ele. E o que faz com que o cara compre não é somente ele ter o dinheiro, que eu percebi. Além da qualificação financeiramente falando, né, ele precisa também ter um nível de consciência suficiente para conseguir comprar um produto, entender que eu vou resolver o problema dele. Ele também precisa ter uma credibilidade muito alta e confiar na marca. Então, quanto mais eu conseguir ter tempo de tela, mostrar pontos de precedência, pontos de credibilidade, track record, contar histórias de clientes, depoimentos, as pérolas, né? Não sei se o Max já falou aqui para vocês sobre essa parada das pérolas. Maior é a taxa média de conversão que eu tenho depois. Então, quanto mais o cara ele tá ali na minha base, né, mais ele assiste podcasts, mais ele tá se relacionando comigo, maior taxa média de conversão. Quando eu captava um cara de público frio, tinha um problema, que o cara não tinha muito contato com a minha marca, né? O cara veio de público frio, os caras estão no meu funil de aplicação, então o que eu faço? Eu coloquei uma VSL na página de entrada, eu tenho um play rate ok, legal, não é tão bom assim, eu vou testar até uma outra que tem só a VSL sem o botão, com delay, para a pessoa depois apertar para preencher a aplicação, já escrevi, já está pronta essa VSL, aliás, vou gravar essa semana para a semana que vem já, botar para rodar, mas coloquei na VSL na página de entrada, mesmo não tendo delay, deixa eu mostrar o que eu estou falando aqui para que vocês consigam ver. Passar pelo funil completo para vocês verem. Tem essa página aqui, ó, esse VSL aqui embaixo, com o meu sócio Vinícius. Não o sócio mais bonito, né, mas pô, na época tinha esse vídeo, converteu muito bem. Então ele aparece na primeira sessão e algumas pessoas assistem esse vídeo, que ele explica o que é a Full Sales, o que a gente faz, como que a gente trabalha, né? Ele tá até com uma cara bem novinho, cara. Agora o Vinícius tá com o cabelo praticamente todo branco. A pessoa preenche o nosso formulário de aplicação. Deixa eu preencher aqui tudo para vocês. Vou colocar aqui. Jennifer é o nome da minha noiva. Ela preenche as coisas, os formulários do meu computador, e aí fica salvo o número dela e as coisas dela. Logo depois, o meu SDR entra em contato, eu tenho esse Calendly fake aqui, tá? Já que ele carregou para computador, não vou conseguir mostrar para vocês. Deixa eu colocar aqui um WhatsApp qualquer. Agendar. E na página de obrigado, depois que a pessoa preencheu o formulário completo, ela fez um pré-agendamento, ela tem uma outra VSL. Eu vou deixar até rodando um pouquinho da VSL aqui para vocês escutarem. Tá saindo áudio, né? Só me confirma que tá saindo áudio. Acho que sim.
O vídeo tá pausado. Não tá saindo áudio, mano. Tá? Não. Tá bom. Não sei se pra vocês tá saindo aí, gurizada. Não, Aqui tá Não. saindo. do vídeo eu não recebi não, também não. Tá bom. Agora vai sair. O calendário é fake, tá? É só para eu saber mais ou menos quando que é o melhor horário da pessoa agendar, mas o agendamento real é só via SDR, tá? Muito bom. Porque senão dá ruim. Para assessoria inicial gratuita aqui da Full Sail System. Esse é o primeiro passo para você conseguir melhorar o seu processo comercial e torná-lo mais previsível, mais lucrativo, com menos investimento e menos pessoas também na sua operação comercial. E para começar esse vídeo, eu queria alinhar algumas expectativas para que você saiba quais são os próximos passos. Primeiramente, a gente recebe mais de 150 cadastros únicos, sejam pelos nossos fundos de marketing, indicação ou até mesmo busca orgânica, de empresários interessados em melhorar e até montar a sua estrutura, seu processo comercial para alavancar a sua receita. Por isso, para a gente se organizar melhor, a nossa agenda restrita de especialistas com a sua, a gente faz uma pré-qualificação. Entre em contato contigo para entender de fato se essa reunião faz sentido também pro seu negócio hoje. Então, um especialista vai entrar em contato contigo de acordo com as suas respostas para ver o melhor horário para a gente agendar essa consultoria inicial estratégica. E o segundo ponto é que a gente vai entrar em contato contigo através de WhatsApp, e-mail ou ligação. Então, se por acaso você receber uma ligação de um número desconhecido nos próximos dias, por favor, atenda, que somos nós tentando contato contigo para entender melhor o seu negócio e assim oferecer um atendimento ainda mais personalizado. E nessa reunião, nessa consultoria inicial gratuita, a gente vai querer entender a sua operação, a gente vai mostrar como alguns processos podem, para sua realidade, alavancar o seu resultado sem necessariamente você investir mais em marketing ou contratar mais vendedores. E claro, se a gente entender que ao final existe alguma das soluções da Full Sail System que pode ajudar a você ter esse resultado mais acelerado, a gente vai te apresentar de maneira personalizada. De todo jeito, eu já fico bem contente de você estar interessado em contar com a nossa assessoria, mesmo que inicial gratuita, para conseguir ter mais visão, mais direção e mais assertividade aí no seu negócio. Para você conhecer um pouco da gente, nada melhor do que os nossos clientes que já têm uma parceria de sucesso aqui com a nossa empresa falarem o que eles pensam aqui do trabalho conosco. Então segue aqui alguns depoimentos de alguns clientes que a gente tem a honra de poder assessorar e ampliar seu resultado através das nossas estratégias, processos comerciais e assessoria comercial de ponta. O que eu consegui fazer sem a Full Sail foi abrir um monte de unidades organizadas, assim, né? Sem processo, sem nada nesse sentido. E a Full Sail, cara, ela veio uma comunicação prática, objetiva e falou que, cara, vai por aqui. Hoje, na área de vendas, no Brasil, o que vocês entregam? Eu conheço aí o Matuta, já vi várias palestras deles, né? E é um cara fenomenal. Você em vendas, o Vini ali também, cara, é algo que realmente vai fazer diferença, já tá fazendo a diferença na vida do empresário. Com pouca estruturação, a gente já tem um resultado específico. Logo, a gente entendeu, cara, estamos no caminho certo. E hoje eu saio daqui desse evento com uma satisfação enorme, né? Não só pelo reconhecimento também da empresa que nós tivemos aqui hoje, pelo faturamento que a gente alcançou em tão pouco tempo, mas por ter mais clareza do que eu preciso voltar pra casa, pro nosso negócio e fazer. Quando eu contratei a Full Sales, eu botei uma pessoa do meu time pra desenvolver uma área comercial da minha empresa. Então, como nunca, no news, né? Como nunca deu nenhum perrengue, tá muito bom pra mim. E as vendas lá estão gerando milhões, desde que a gente começou e desenvolvendo as pessoas. Pra mim tá muito bom. O maior feedback que eu tenho é o seguinte, é eu modelar as coisas legais que vocês têm no programa. Aquela história de você ter um grupo com uma equipe exclusivo, que tem muita gente que não gosta de se comunicar no grupo, né? Então você ter ali aquele sentimento que realmente a equipe tá cuidando do teu caso, do teu ticket. Pô, isso é muito valioso. Porque nós entramos na Full Sales, precisa dar um jeito no comercial, e imediatamente já fez a contratação do closer, tava no... Aí tem vários depoimentos aí até o final, tá? Mas só para vocês conseguirem entender que existe uma VSL para elevação do nível de consciência, porque não adianta trazer uma taxa média de qualificação alta se os caras não estão prontos para agendar. A principal métrica que eu analiso no meu funil, para finalizar e a gente chegar aqui ao final dessa reunião, agora é o momento que vocês falam, chegar ao final da reunião, Então, o pessoal tá todo mundo com o áudio mutado, porra, aí não dá para fazer isso aí. É foda. Ó, o cara colocou o tristinho, obrigado, William, obrigado. Foda. Eu vou falar do último ponto, que é a questão de que a gente parou de olhar para o custo por lead. A gente começou a olhar aqui e a gente parou de olhar para o lead qualificado também, tá? A principal métrica que a gente está olhando agora é a métrica de custo por reunião. Então, o que a gente percebeu? Existe uma certa previsibilidade de que se o lead chega na reunião, eu consigo ter uma boa taxa de conversão, porque a nossa metodologia de vendas funciona muito bem, né? Então, caso de Ferreira, espeta de ferro. E a gente percebeu que a gente precisava fazer com que o marketing gerasse mais reuniões. Então, a principal métrica que eu estou analisando agora é o custo por reunião comparecida, custo por agendamento comparecido. E aí, eu consigo, mesmo que a pessoa tenha uma taxa de qualificação mais baixa, analisar e investir mais naquele funil em específico. Por que eu estou investindo mais em playbook do que em aplicação? Porque no playbook, apesar de ter uma taxa de agendamento muito menor do que de aplicação, na semana passada, a gente teve um custo por comparecimento que foi R$300 a menos no playbook, que é a isca gratuita, do que na aplicação. E eu vou ajustando o meu orçamento semana a semana, não pelo funil que me traz o volume de leads mais qualificados, mas para aquele funil que me traz um número maior de reuniões. Porque de nada adianta eu ter um cara que é qualificado financeiramente, mas ele não tem um nível de consciência, ou não tem também a confiança e credibilidade com a minha marca para conseguir fazer um agendamento de uma reunião para fechar alguma coisa comigo. Então, eu estou otimizando todo o meu marketing para conseguir ter esse tipo de resultado, sacou? E aí, o que eu recomendo para vocês é que vocês façam exatamente esses 6 passos aqui, considerando também a densidade e as fontes geradoras de demanda, né? Se forem fazer funil de aplicação, começa aí com a aplicação sem VSL na entrada, para você conseguir só testar as perguntas, depois vai adicionando VSL na entrada, na saída, coloca outras perguntas aí no teu formulário de aplicação. Eu acredito que eu já passei todo o conteúdo aqui. Com isso daqui, vocês já conseguem chegar aí a 80% média de qualificação no funil de vocês para conseguir captar leads mais qualificados para vocês.
Tem muita coisa que eu gostaria de falar aqui, mas eu não vou conseguir falar pelo tempo, né? A gente precisaria de mais tempo para conseguir falar. Mas eu acredito que esse é o ponto, são os pontos-chave que vocês precisam adicionar na operação de vocês para conseguir ter um resultado absurdo aí de qualificação. Maravilha? Poxa, top demais, velho. Mas foi muito top esse papo aqui, gurizada. Foi Boa. disparadamente dos CMOs em ativa no mercado hoje, o melhor papo que a gente já teve aqui dos CMOs em ativo no mercado. Gostou dessa? O cara não Da- dá o braço da torcer, né? Desde os CMOs que já passaram aqui, cara, e os que estão hoje ativamente como CMO em algum lugar, são o melhor que a gente já teve, velho. Pô, mas Porra, top mano. demais. Ô, man, eu tenho uma dúvida ali do seu funil do social selling, depois não sei se a galera acho que a galera vai querer perguntar também. Pode perguntar. Pô, eu sei que eu vi um vídeo do Yuri, acho que foi do Yuri falando, que tu tem um dos maiores cases de social selling da Full Sales, assim, que o seu perfil e o jeito que tu faz social selling é muito top. Não sei se tem alguma dica aí pra dar pra galera do jeito que tu faz social selling. Cara, o melhor jeito de fazer social selling é você trocar uma ideia com a galera, tipo, na meiuda, assim. O pessoal fala na meiota, né? Eu vou falar pra vocês como é que eu faço aqui, calma aí, deixa eu abrir aqui. Não, agora, gurizada, tava... Depois, cara, tem um negócio muito legal, uma novidade pra contar pra vocês aí. Você fala ou eu falo? Não, você fala, pô. Eu Você falo? fala, Tá você bom, fala. tá bom, tá bom. Tem uma novidade maneira. O Max veio aqui, cara, e a gente Já alicia, desenhou. a gente alicia a galera. Bora lá, vamos lá. A primeira coisa, assim, com relação ao social selling é entender que, assim bem como todo o processo de vendas, existem algumas pipelines que você precisa considerar, tá? Então, o social selling, ele funciona bem se você conseguir colocar em 4 etapas principais. Hoje eu que cuido do social selling aqui na empresa, né? Eu cuido das fontes geradoras de demanda. Então, eu cuido da performance do conteúdo do social selling. São fontes geradoras de demanda para reunião. A primeira delas é a abordagem. A abordagem, ela... Primeiro, só falar para provas, né, do quanto que isso aqui gerou de resultado para meus clientes. Eu tenho um cliente que saiu de 400 mil para 4 milhões, implementando isso que eu estou falando, tá? Eu tenho um cliente que saiu de 150 mil para 300 mil em um mês, aplicando o que eu estou falando. Eu tenho um cliente que saiu, tipo, do zero e foi para 280 mil no mês, em menos de 6 meses, do zero, zero, não tinha nem produto, nem nada, só aplicando social selling. Eu mesmo fazia cerca de 220 mil reais por mês com 2 mil seguidores, somente aplicando o que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, tem que dar sempre prova antes da promessa, né? Para conseguir mostrar para que vocês prestem atenção. Então, não é um resultado absurdo essa parada aqui. Então, vamos lá. Tenho 4 etapas. Quais são as 4 etapas? Abordagem, criação de gap. Depois de criação de gap, tem a qualificação. E, por último, eu tenho o agendamento. Então, a base do social selling são essas 4 etapas. A abordagem é uma das coisas mais importantes que existem. E a abordagem, ela precisa ser contextualizada com relação a algum tipo de ação que foi realizada pela pessoa ou com algum evento que aconteceu em comum. Exemplo, ontem eu fui num evento lá da Cine, da TMB, da AW Sales. Pô, muito legal. Eu quero prospectar alguém no meu social selling que estava nesse evento. A primeira mensagem que eu vou enviar é: Fulano, você não estava no evento da TMB, não? Aí o cara vai falar: Porra, era eu mesmo, cara. Nossa, que legal. Pô, bora se conectar então, que legal. Você começa uma abordagem com base em algum tipo de coisa contextual que aconteceu contigo, que fez com que você conseguisse se conectar com aquela pessoa. Então eu falo, por exemplo, Fulano, eu vi que você começou a me seguir aqui, seja muito bem-vindo, uma reação que a pessoa realizou. E a abordagem sempre precisa estar relacionada a algum tipo de ação que a pessoa realizou, para que o contexto seja real. E o que mais acontece? Já receberam aquela mensagem? Oi, eu gostei muito do seu conteúdo. É você mesmo que edita os seus vídeos? Puta que eu pariu, gente. Puta que eu pariu. Vocês já receberam essa mensagem? Não. Que contexto eu Hoje tenho ali, sim. cara? Que contexto eu tenho ali? Tipo, por que eu tenho que responder essa pessoa? Que tipo de ação eu realizei para que de alguma forma ela entrasse em contato comigo? Da onde que essa pessoa me conhece? Qual que é o ponto de conexão? Não existe nada com relação a isso, né? Então aqui, mesmo se a pessoa assiste meus stories, eu mando uma mensagem para ela falando: Fulano, eu vi que você assistiu minha sequência de stories, tudo certo por aí, cara? Tu curtiu do que você viu? Aí geralmente o cara me responde: Pô, mano, pra te falar a real, eu nem assisti tudo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aí o cara reassiste.
Ou então ele fala, pô, cara, curti pra caramba do que você falou lá, cara, eu concordo ou discordo. Eu começo uma conversa a partir da abordagem, porque eu tô contextualizando por que eu tô entrando em contato com a pessoa. Então, a abordagem performa muito bem quando eu contextualizo. Depois de uma galera grande falando que vocês são, já recebi muito. São eles mesmos e tal, boa. Então, o gap, o gap é o seguinte, o gap, são perguntas que você faz para o teu lead ali no social selling, para conseguir entender se a pessoa tem um gap claro, ou seja, um problema que você consegue resolver, ou se ela passa por algum tipo de situação que é incômoda para ela. Quanto mais rápido você consegue achar o gap, melhor é o teu social selling. Se você conseguir com uma pergunta, conseguir fazer isso, exemplo, uma pergunta muito boa. E como estão as coisas por aí, cara? Tá escalando pra caramba? Pergunta ótima. Porque o cara fala, pô, não tá do jeito que eu gostaria, aconteceu tal coisa, tal pessoa se demitiu, não, o cara desbanca. Ou então, indireta, pro Max. Chega o Max e fala assim, pô, Max, cara, eu vi que você é da V4, deve estar com o bolso cheio de dinheiro aí, né? Hahaha. O que o Max vai falar? Fala aí, Max. Não, não. Então, exatamente. Pô, mas o que aconteceu? Tu saiu lá da V4, cara, entendeu? Aí ele fala, Pô, pô, cara, parcelaram o meu pagamento. o cara começou a falar o problema. Pô, e como é que tá a operação por aí? Você tá tentando fazer alguma coisa? O que tu tá fazendo? Aí o cara começa a falar. E ele começa a falar o gap, que é o problema que ele tá passando para conseguir chegar no local onde ele gostaria. Se eu não faço o gap da forma correta, o agendamento não faz sentido. Pô, tu tenta encaixar o agendamento, a parada não vai, mano. Tipo, não vai, não vai. E é horrível, horrível. Então, quanto melhor o gap, melhor vai ser teu agendamento, maior vai ser a taxa de comparecimento. Minha taxa de comparecimento do social selling aqui está em cima de 87%. Só para vocês terem uma ideia. Então, a taxa de comparecimento média é muito alta quando você faz o gap muito bem feito. Maravilha, o gap é a parte mais importante para conseguir ter uma taxa de comparecimento alta, tanto no SDR quanto no social selling. Depois é a qualificação. Qualificação é o quê? Eu perguntar ticket médio, faturamento, renda mensal. Se você trabalha num nicho em que você não é um nicho financeiro, pergunta a rotina da pessoa. Eu estava conversando com a doutora Paula, né, que ela é especialista em emagrecimento. Estava trocando essa ideia. Ela comprou um produto novo, teve uma call comigo, né? Então ela ganhou uma call comigo aqui. E aí eu tava falando para ela que é uma pergunta muito boa de qualificação para ela no social selling, é perguntar sobre a rotina da pessoa. Pô, como é que é a tua rotina? É estressante? O que que você faz? Porque a pessoa fala, eu trabalho no corporativo do Bradesco. Porra, tem capacidade de pagamento. Ou então, eu tenho uma empresa e aí eu tenho vários colaboradores, não sei o quê. Pô, mas são muitos colaboradores. Como é que é a tua rotina? Você faz muita reunião com eles? Entendendo a rotina, você consegue entender qual é a qualificação da pessoa. E se a pessoa no perfil dela tem viagens internacionais frequentes, ela já tem várias viagens em vários lugares, vai te ajudar muito a conseguir entender a qualificação da pessoa depois dela ter te mostrado o gap. E por último é a parte do agendamento, que se você errar na parte do agendamento também é muito complexo. O agendamento ele tem que ser uma mensagem que não eleve a barreira de vendas do outro lado da pessoa. Então, geralmente, o que eu falo? Eu falo para ela o seguinte, por exemplo, Max, com base no teu momento, eu acredito que seria agregador agendar uma call. O que você acha? Se eu tiver alguma solução para ti, você está aberto a conhecer? O tá aberto a conhecer é matador, maravilhoso. O tá aberto a conhecer é tipo assim, toma um chazinho aqui comigo, pô. Sem nenhum compromisso, entendeu? É só para tu conhecer, dar uma olhadinha, entendeu? E Ah, muito eu, bom. eu linko sempre o problema que a pessoa falou lá no Gap aqui. Pô, cara, teu baixo comparecimento aí, eu acho que seria legal a gente agendar uma reunião para conseguir dar uma olhada melhor para ele. Se tiver alguma solução aqui que a gente consiga te ajudar também, eu te apresento. Está aberto a conhecer? O cara fala, bora. Aí eu só preciso achar o horário, né? Aí o horário é tipo, eu tenho hoje 13 ou hoje 17. Qual dos dois fica melhor para você? Sempre dois horários, sim ou sim, né? É a metodologia do ou.
Então eu tenho esse ou esse horário. Qual dos dois fica melhor para você? A pessoa fala esse horário. Ou então nos dois eu consigo, mas eu consigo tal horário. Se a pessoa não consegue, você manda mais 2 horários para ela até que ela consiga. Se ela chegou nesse momento, já tem o gap criado, ela já é qualificada, só falta você conseguir encaixar um horário na agenda dela. O que pode acontecer é ela ter dispensa e objeção. Que é dispensa e objeção? Pô, mas tu vai me vender alguma coisa? Geralmente eu mando pra pessoa assim, pô, tá traumatizado, cara? Nada a ver, pô, só trocar uma ideia mesmo. E aí o cara desbanca, entendeu? Aí Maravilhoso. eu vendo alguma coisa pra ele. Tá traumatizado, cara? Nada a ver, pô. Bora lá trocar uma ideia. E aí, na call, existe toda uma condução, que eu não vou conseguir mostrar todas as etapas aqui, para conseguir pegar o cara, fazer com que ele se comprometa, para no final ele fechar um produto de alto valor também. Eu tava Caraca, ontem num muito evento, top. aí o maluco que eu fiz a call com ele, ele pagou o sinal, não pagou o restante ainda, né? Encontrei com ele, aí ele falou assim, pô, eu só fui tirar uma dúvida com uma Matuta. Quando ela tava numa call, o maluco fez o pitch, eu comprei. Que foda. Ô, e minha última para liberar pra galera aí. Não sei se a galera quer perguntar antes. Alguém que quer levantar a mão e abrir o microfone e perguntar? Posso falar da novidade antes? Pode vir falar. Até para tu explicar pra galera como que tu faz tudo isso sem ter um time de marketing gigante, né, cara? Como que eu faço tudo isso sem ter um time de marketing gigante? Pra mim Inteligência artificial, mano. cara, pra mim é Ó, perfeito tu contar aqui pra a galera. gente tem uma parada chamada superfuncionários. O que são superfuncionários? São determinados agentes que a gente usa para conseguir melhorar a taxa média de qualificação. E aí vem o gancho, né? Que é o seguinte: a gente vai fazer uma imersão e o Max vai palestrar. Deixa eu mostrar para vocês. O Max também é nosso embaixador aqui na Superfuncionários, que a gente vai aprofundar pra caralho nesse negócio. Lá na imersão a gente vai mostrar como implementar, né, os 5 superfuncionários. Você tá vendo a minha tela? Sim. Que vai ter aí, ó. Vai ser no dia 30/7 a 1/8. Quem vai palestrar? Eu, o Igor, que foi CEO da HackerEds, né? Co-fundador lá da HackerEds, fez um equity pro Conta Simples por 35 milhões de reais. O Fernando Miranda, que você deve conhecer também. Você conhece o Fernando ou não? Conhece? Cara, quando encontrar com o Fernando, pergunta pra ele a história do católico e da bruxa. Pode perguntar. Sacanagem. Não, mas cara, o Fernando também vai palestrar, já confirmou junto com a gente. Esse rapaz lindo aqui, ó, que a IA deixou ele cada vez mais bonito também. O senhor Max Sátiro. Obrigado, A querido. Bárbara também vai palestrar. Tem um convidado surpresa, que a gente ainda não confirmou, mas vai ser, cara, um cara que, pô, vocês vão curtir pra caramba também. Deixa eu fazer essa imersão. O Max tem todas as informações aí da imersão. Em breve a gente vai abrir para venda, nem está aberto ainda, né? Mas eu acho que essa Legal. semana, não mais tardar, para a próxima, a gente já vai abrir aí as vagas para vocês conseguirem já participar. Vão ser 3 dias, mão na massa, para conseguir melhorar a taxa média de qualificação de todos os funis, usando inteligência artificial, implementando esses super funcionários. A gente decidiu ir por uma linha de foco, numa linha específica. Vai ser em São Paulo, aqui no nosso espaço, no espaço da Fund Sales, na Vila Olímpia. O Marcos tem todas as informações. A gente está ainda terminando a apresentação comercial, só para vocês terem uma ideia, né? Um projeto que a gente vai começar a vender a partir da semana que vem. Tem 2 dias, né? Com 60 dias a gente começa as vendas. A gente vai ter mais ou menos umas 50 pessoas aqui com a gente, né? E, cara, seria muito legal se vocês estivessem lá junto com a gente. Muito legal. Pô, vai ser porrada demais, gurizada. Olha só, eu vou. Todos vocês têm meu WhatsApp, porque eu tô ali no grupo, mas vou jogar aqui o meu número. Me chamem pra gente estar junto nessa imersão aí. Eu tenho aí junto com o Matuta algo muito especial que dá pra fazer pra galera dos bastidores também, É verdade. pra galera que tá acompanhando a gente aqui, então não vai ser não vai ser o mesmo que pro mercado aí, nos anúncios do VSL que o Matuta vai rodar. Vai ser um ticket alto, tá, gente? Não vai ser barato. Porque é uma parada que a gente nunca falou em lugar nenhum. A Fusteira até agora só vendia comercial, né? E muito do que a gente usava aqui a gente não falava. O que eu falei, ó. Aumentamos a taxa de preenchimento do form de 50% para 70%, batemos 97 calls realizadas em um único dia, fizemos 346 mil de receita em um único dia. Arthur Padrão, ó.
taxa de preenchimento aumentei 25% com esse ajuste bem rápido, que foi do formulário, né, que eu comentei com vocês. Tem um vídeo do Vinícius também falando que a gente saiu de 400 mil para mais de 4 milhões por mês implementando, que eu vou mostrar aqui para vocês. Tem outros depoimentos que a gente vai adicionar ainda. A gente está ainda no né, pré-evento. Mas, pô, já Sim. começou campeão essa parada, porque já tem só gente boa com a gente. Vai ser muito legal. Pô, e a galera me chamou aqui no... 3 pessoas me chamaram aqui no WhatsApp. Então, pô, depois acabando a live aí, eu ligo pra vocês aí, explico como é que vai ser, Bora. no detalhe em imersão. Mas Maravilha. top demais. Bora para as dúvidas aí, eu sei que sempre tem dúvida, tem a galera que pergunta mais, outra galera que pergunta menos aqui eventualmente. Mas se tiver, tem um tempinho ainda, acho que uns 5 minutinhos. Dedé sempre pergunta, Efraim sempre pergunta, o Goulart pergunta também, Leonardo, Podem cara, fiquem à perguntar. vontade. Aproveitem que a hora do homem é cara, e é de verdade, é cara mesmo. Não sei se vocês têm noção. Eu sou muito permissivo, cara. Eu tenho que parar. Porque eu acabo. Foda. Fico trocando ideia com a galera. Eu gosto disso, né? Sei lá. Ó, o Efraim levantou a mão. Na letra aí. Fala, Marcos. Bom dia, pessoal. Fala, Matheus. Certo? Prazer, cara. Bom demais. Tá tudo bem, hein? Tô te escutando. 100%, querido. Tava até uma hora dessa escutando o podcast da Sales agora. Olha só. Entrar. Aí eles falando exatamente sobre essa questão do social. Que legal, cara. De conexão. A minha dúvida, cara, é, por exemplo, isso do social, para você começar, já faz sentido já a pessoa, por exemplo, automatizar o processo ou a pessoa mesmo inicia ali, trocando ideia e tal, para poder passar, gerar o valor ali, mandar um áudio muitas vezes, né? A pessoa, caraca, cara, o Marcos está me mandando um áudio, sou especial, né? Ou então já automatizar esse processo de alguma maneira. Cara, de início é legal você fazer algo que não seja tão escalável assim, para que você consiga entender, para o teu modelo de negócio, quais são as perguntas que têm uma taxa melhor de abordagem, de resposta, para conseguir entender com base no teu negócio quais são as melhores perguntas com relação à qualificação, para você entender com base no teu negócio quais são as perguntas que trazem um gap de forma mais simples. Porque aí depois que você já tem isso de forma clara, fica mais fácil de você conseguir escalar automatizando. Eu já usei IA no Social Selling, hoje em dia eu não estou usando mais, eu pausei aí por uma semana para fazer alguns testes, mas eu estava usando IA até pouco tempo, e a IA ela levava até um determinado ponto e depois o Social Selling entrava para ligar e confirmar a reunião. Então, essa coisa que estão falando que, cara, vão demitir os seres humanos, eu não acredito muito, não. Eu acredito que vai melhorar muito a eficiência do social seller, muita eficiência do SDR, para conseguir ter uma taxa de eficiência maior. Então, se há anos atrás eu, por exemplo, dava, sei lá, 30 leads por SDR por dia, hoje em dia com IA eu consigo entregar 100, 150 leads por dia. Então eu consigo escalar mais, aumentando a eficiência de cada uma das pessoas que estão no meu time. Porque a IA consegue fazer um filtro inicial para que eles conversem somente com os leads que já são um pouco mais qualificados. Tá? Então, é isso que eu penso sobre isso aí que você falou. Muito top. Maravilha? Boa, Efraim. Obrigado, Efraim. Valeu. Olha o Dedé aí. Fala aí, Max. Fala aí, Matheus. Pessoal, tudo bem? Bom demais. Certo. Não tô conseguindo abrir minha câmera aqui, cara. Eu vi que tava travando aí. Tá indisponível. Mas, enfim, só te explicar um contexto aqui rápido, então, tá? Eu tô fazendo go-to-market numa V2, eu tenho um SaaS que é focado em franquias, tá? Ele, na realidade, é uma estrutura que monta uma estrutura para unidades, não especificamente para o franqueador, tá? Tá bom. Para o cara poder fazer o marketing local. Mas o meu ICP é o franqueador. Ótimo. Então é difícil pra caramba. Até eu tava dando uma olhada na tua landing page, ele vi que tu já fez algum trabalho para franquia, né? Já. Só que é difícil pra caramba chegar nesse ICP, cara, entendeu? Porque é diferente, né, de tu anunciar pro franqueado. Sim, naquela VSL tinha um franqueado, o primeiro que fala é um franqueado da Emagrecentro, que tem hoje 12 clínicas, ele usa o nosso processo para conseguir vender mais procedimento. E depois teve o Lucas Gibson, que é um franqueador.
ele tem uma franquia da Easy Market, que é uma dos maiores de mini mercadinhos do Brasil. Não sei se você conhece. Sim, já ouvi falar. Hoje a Lavanderia 60 Minutos também é meu cliente. Tem muita franquia cliente. E, cara, é tudo via funil de aplicação, de isca. Esses funis que eu uso são os funis que eu capto essa galera também. Se você é focado somente nesse público, o CPM vai ficar mais caro. E por ser uma solução mais personalizada, eu ajustaria a questão da precificação para conseguir ter ROAS dentro das campanhas, sabe? Porque vai ser difícil você conseguir pagar pouco pelo lead, pela questão de ter uma qualificação muito alta. O que você pode fazer para conseguir ter uma taxa de qualificação boa e ter um custo por lead ok para você conseguir escalar, é ter outros funis com densidades diferentes. Você tem, por exemplo, um funil em que é um e-book, que é, por exemplo, um guia para franqueadores, papapá, papapá. Você vai ter um custo por lead muito mais barato do que num funil de aplicação para que franqueadores entendam melhor sobre a tua solução. Tem que tomar um cuidado também, porque quando você fala de franqueadora, você fala sobre empresa muito grande, né? E aí quem se cadastra também pode ser pessoas do setor, por exemplo, de marketing, ou então do setor, sei lá, de RH, vão ser pessoas de outros setores. Aqui eu desqualifico, porque eu consigo ter, assim, no meu marketing, um volume alto de leads, eu desqualifico essa pessoa quando ela não é sócia ou fundadora. Eu entro em contato com ela também para vender outros programas, mas ela entra como desqualificada. Só que no teu caso, eu deixaria como qualificado o teu ICP, porque depois você pode fazer uma, duas, três reuniões para conseguir fechar com o decisor. Você pode não entrar em contato com o decisor por ser uma franqueadora e ter algumas conversas para conseguir depois fazer o fechamento com a pessoa. Cara, e sobre o teu caso específico também, eu falei só primeiro sobre a questão online, né? Mas eu também entraria em feiras de franqueadoras, ou então em feiras de franquia, eu patrocinaria essas feiras para conseguir palestrar e conseguir ter esses contatos, sabe? Os clientes que eu tenho, que são clientes que têm serviços muito específicos, ou têm um ICP muito específico, eles geralmente têm um sucesso muito grande com isso, tá? Ou então eles fazem IBM, né? Eles vão direto ali na conta e fecham com o cara que é o decisor via LinkedIn, ou então achando contato na internet. Beleza. Tem um cliente aqui, por exemplo, que pode ser um bom exemplo para ti, que ele tem uma empresa que é de aluguel de falcão para predação de pombo. Então, ele é contratado por aeroportos, por grandes supermercados, por galpões industriais. Então, como é que ele faz para conseguir fazer captação de cliente? Ele faz também online, e geralmente ele capta as pessoas no online por meio da experiência, então achar uma angulação diferente para conseguir captar o tipo de público que faz evento presencial, no caso dele. Mas ele também vai para grandes empresas, para grandes eventos e convenções, onde está o cliente ideal dele. Onde tem, por exemplo, grandes convenções de supermercados, ele está lá. E ele também vai e faz ABM também, né? Ele vai, por exemplo, no aeroporto de Congonhas, foi lá e conversou, mostrou a solução dele e conseguiu fechar. Foi no aeroporto do Galeão, fez a mesma coisa. Aí é mais ABM que go-to-market. Legal. Não, só para finalizar, eu ano passado eu fui para a BF, né, cheguei a captar bastante, né, contato lá. Esse ano eu não sei se eu vou, mas a questão é que, tipo, isso aí não tem muita escala, entendeu? A ideia né, senão o cara vai ficar, né? Então, o que eu até entrei mais porque o que acontece? Sobre a landing page que tu falou sobre o diagnóstico, a gente está lançando uma agora, só que agora já tomei nota, já estou reformulando ela toda, entendeu? Já reformula, né? Não, já tem que reformular. Mas a tua conversão dentro desse tipo de funil, ela tem dado bastante retorno, ou tu sugere também fazer outras? Não, dá um retorno muito bom. Dá um retorno muito bom. Para você saber o quanto você pode pagar, você pode fazer o cálculo do seguinte: começa fazendo as primeiras reuniões, e aí faz o cálculo do quanto que você está fazendo de faturamento por reunião. Isso é um cálculo, uma métrica muito boa de você conseguir ter. Quando você entende o quanto você está faturando por reunião, que é o teu faturamento total, dividido pela quantidade de reuniões que você fez, divide esse valor por 5, que é o mínimo, tipo assim, que é o máximo que você pode pagar naquela reunião. Vamos dizer que, por exemplo, você tem um faturamento por reunião de R$3.000. Se você dividir 3.000 por 5, você pode pagar até R$600 por reunião. Então, mesmo que você tenha um custo por lead mais alto, você precisa fazer a análise ali de vários setores congruentes, né? Então,
que é a questão do custo por lead. Se eu pago R$ 200 no lead, mas eu tenho R$ 200 no lead, cara, mas eu tenho uma taxa média de agendamento que faz com que eu consiga ter um custo por comparecimento em R$ 600, tá ok. Se eu pago R$ 50 no lead e eu consigo, ok também, entendeu? Essa métrica é importante, você saber até quando você pode pagar. E aí é uma grande otimização dos dois setores, não só do marketing, mas também do comercial. De aumento de ticket médio, melhoria de taxa média de conversão, melhoria de taxa de agendamento, para que você consiga diminuir o custo para agendamento e aumentar o teu faturamento por reunião. Tá? E é sempre essas duas métricas. Tu vende TCV, por exemplo, o valor total de contrato, ao invés de você vender o teu SaaS aí recorrente mensal, você já consegue ter um caixa suficiente para conseguir pagar mais, mas ele precisa ter uma organização financeira também para conseguir distribuir essa verba durante o ano. É uma decisão financeira que você precisa tomar. Mas quanto mais você aumentar teu ticket médio, mais você pode pagar na outra ponta. Tá bom? Perfeito. Vou ajustar isso aí. Valeu, meu irmão. Tem 3 aí, Matuta, pra gente encerrar. São Bom. do Gediel, Sam e Wesley. Aí depois a gente encerra. Gurizada, vai lá, Gediel. Jedson, perdão. Boa. Cara, muito prazer, Matuta. Cara, tu aparece o tempo todo aqui no meu Instagram. Já acompanho já o trabalho de vocês há um tempo. Compra que passa. Vai passar em algum momento. Minha dúvida está relacionada ali à questão do custo do lead, cara. Comentou em relação ao custo de eventualmente ser mais alto e ele compensar na jornada, né? Olhando para a conversão e o ticket médio. Quando eu tenho um orçamento um pouco mais restrito de mídia e eu levo em consideração, por exemplo, um tempo médio de fechamento aqui na casa de 20 dias e uma mediana um pouquinho menor, como é que seria uma métrica, por exemplo, para definir orçamento? Porque eu também, por ter orçamento limitado, eu não conseguiria ter, talvez, um orçamento básico para pagar tão caro, porque eu tenho que manter a máquina girando, e é sempre o dilema, assim, pensar em volume ou qualidade, né? É aquela questão, vou deixar a agenda do meu closer vazia, ao invés de talvez ter 1 ou 2 reuniões, mas com possibilidade altíssima de fechamento, né? E eu também considerando o tempo que eu preciso ter para validar essa tese, né? Só pelo funil comercial teria que ter aí algo entre 15 a 20 dias. Como é que tu iria fazer essa gestão, ou vocês fazem essa gestão hoje, né? Tá bom. Cara, a tua pergunta tem uma complexidade muito grande para conseguir explicar aqui. Porque para conseguir chegar ao orçamento, eu faço um dimensionamento comercial. Então, eu bato minha meta de forma inversa. Eu sei quanto que eu quero faturar no mês, com base nisso, eu sei o número de ticket médio que eu preciso bater, a minha meta, número de reuniões que eu preciso fazer, número de comparecimentos que eu preciso ter, número de reuniões que eu preciso agendar, e aí, a partir disso, eu tenho que saber a quantidade de leads que eu preciso fazer. Sabendo a quantidade de leads que eu preciso ter para conseguir bater todas as outras metas, eu estipulo um valor de custo por reunião que é de 5 a 7 vezes menor do que meu faturamento médio por reunião. Beleza? Por causa da taxa de conversão? Só ou não? Também. Porque por que eu olho para custo por reunião e não para custo por lead? Porque custo por reunião me dá uma ideia se o lead não está somente qualificado, ele está também consciente e ele confia na minha marca, a ponto dele conseguir agendar rapidamente. Se você tem a métrica de faturamento por reunião, mesmo que o seu ciclo de vendas demore 20 dias, você sabe qual que é a média de que você ganha por reunião. E aí, a partir disso, você sabe quanto você pode pagar em reunião. E você desdobra isso no lead. Só que nunca é só o lead. É o lead e a taxa de agendamento. E a taxa de comparecimento. Porque se você faz só o lead, vamos dizer que tu pague, sei lá, R$ 2 no lead, mas você não agenda nenhum. De que adianta? Tu paga R$ 7 no MQL e ninguém agenda. Porra, entendeu? Então, por isso que a métrica central é o custo por reunião. Custo por reunião é a métrica central. As outras métricas são métricas secundárias. E todo o meu orçamento ele é definido com base no dimensionamento comercial que eu comentei. Então, o orçamento que eu tenho, ele é com base no faturamento que eu quero ter. Entendeu? Boa. Valeu. E eu também, cara, 20 dias eu acho muito, mano. Qual que é o teu ticket médio? 2,5. Então, pô, tá muito alto isso aí. Isso aí é problema de ir para vendas, mano. Precisa agendar a galera para fechar. Ou então tá fazendo muita reunião. Quantas reuniões você demora para fechar? Não, tá. O volume tá baixo de reunião. Ah, então. Hoje eu tô com um problema na geração de demanda. É porque eu tenho muito cliente, por exemplo, e aí eu fico revisitando o pipe antigo, porque eu não tenho demanda suficiente para dentro do mês.
Porque 20 dias é muito tempo, cara. Sabe? Para esse ticket que você tem. Muito tempo. Para você ter uma ideia, aqui o ticket médio de venda na reunião está em torno de 44 mil reais. A gente está com um tempo médio de fechamento em torno de 9 dias. 9 ponto alguma coisa. Entendeu? É porque o meu percentual de MQL hoje está baixo também. Tá batendo Mas aí coloca em em 15%. É bom. 15% realmente está baixo. Você está tendo o resultado de uma isca gratuita minha aqui no formulário. Mas melhorando o que eu te falei aqui, você vai conseguir ter uma taxa de qualificação Show. maior. Aplicando valeu. o que a gente bateu aqui, com certeza vai dar resultado. Aí, até a Sam e o Wesley finalizamos. O Matuta, aqui, ó. A Sam, você falou que faz alguns monitoramentos a nível de criativo, por exemplo, ROAS. Como você Legal. faz isso? Consegue explicar? Eu faço via UTM e via tracking dentro do meu próprio CRM. Então, quando o lead entra no meu CRM, ele já entra com o UTM e aí eu consigo traquear para saber de onde veio aquela venda. No final do mês, eu sempre faço isso para conseguir definir meu orçamento para o próximo mês ou para otimizar os meus funis. Tá. Legal. E tu é Wesley. semanal ou mensal? Esse eu faço mensal, hoje eu faço mensal. Legal. E o Wesley, para fechar, time, liberar vocês, liberar a Matuta também, você tem clientes de food service, percebe alguma dinâmica diferente de atração nesse cliente? Cara, eu tenho uma agência que faz serviço para food service. Acho que é isso, né, que ele está perguntando? Acho que sim. Tá bom. Cara, tem alguns. Tem, sei lá, uns 10 clientes que atendem e fazem o iFood da galera. É tipo isso, né? Só para confirmar, Wesley. Pode colocar no chat se não conseguir Oi, falar. Matuta, me ouvindo? Tá me Opa, ouvindo? tô te escutando. Não, é cliente direto mesmo, ou em distribuidor, ou indústria, ou cliente final, né, o restaurante. Não, eu não tenho, não. Eu não atendo varejo. Tá bom? Não, beleza, obrigado. Boa. Gurizada, primeiro lugar, Matuta, muito obrigado pela aula, meu querido. Foi demais. Foi acima do que eu estava esperando. Foi show. Demais, demais, demais. E obrigado de novo, querido. Vou lançar o link dos super funcionários lá no nosso grupo. Quem tiver dúvida, já tem uns 3 me chamaram aqui, o Ricardo me chamou, os meninos me chamaram. Então, cara, com certeza vai ter coisa legal pra gente fazer junto aqui, quem tá na live. E obrigado por todos vocês que participaram, time. Top Eu vou mandar demais. o link aqui para vocês, mas eu não sei nem se o formulário tá cadastrado, cara, porque está no pré do pré do pré, né? Não, fica tranquilo, cara. Eu falo com a galera. Fala com o Igor Pode também. deixar que eu falo com a galera. O Igor É que tá isso, eu chamo o responsável. Igor. Boa. Fechou demais, time. Muito Maravilha, obrigado, gente. Me gurizada. sigam no Instagram, né? Matuta Mateus, Mateus com TH. Outro, Boa. Matuta Matheus, bora. @Matuta Matheus. Mandei aqui, ó. Contem comigo, time. Obrigado, Matuta. Até a próxima quinta-feira. Vamos! Valeu, Max, valeu, Matuta, abração, galera. Valeu. Obrigado. Valeu, Lucas. Valeu, Jedson. Obrigado, querido. Obrigado, Igor de Valeu, Oliveira. galera, um ótimo dia, uma ótima semana. Valeu, Wesley. Bom pra caralho, irmão. Tamo junto. Valeu. Valeu, Igor. Se cuida, querido.